Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Sena, professor de manutenção em smartphones. Sejam bem-vindos à LifeCell Centro Técnico e nessa aula nós vamos aprender sobre corrente alternada e corrente contínua. Pessoal, na aula passada nós vimos esse esquema elétrico onde eu mostrei para vocês que aqui é a bateria, nós temos essa linha onde nós podemos chamá-la de linha, trilha ou malha e por aqui transita, a corrente elétrica e também transitam a tensão, tá ok? Aquela força que empurra ali a corrente elétrica da bateria até a peça, o LCD, câmera frontal, câmera traseira, tá ok? Nós temos que medir, assim como eu posso utilizar uma unidade de medida para medir a minha distância entre mim e alguém, eu vou utilizar o metros. Eu preciso medir quanto de tensão tem nessa linha e eu preciso medir quanto de corrente tem nessa linha, tá ok? Então a gente vai ter aqui, ó, fazer mais ou menos uma tabelinha para você. Nós falamos então sobre corrente elétrica. E a unidade de medida que vai medir, que vai poder nos dizer quanto de corrente elétrica, quanto de elétrons está passando nessa linha, nessa malha, é a unidade de medida chamada de ampere. Ok? Então, através da escala de ampere, lá no multímetro, a gente vai conseguir identificar quanto de corrente está passando nessa linha. E lá no multímetro, o ampere vai estar representado pela letra A. Ok? Então, para medir corrente elétrica, eu preciso colocar na escala de amperagem e lá no multímetro vai estar representado pela letra A, ok? Nós precisamos medir também quanto de tensão tem nessa linha, tá? Então, a grandeza elétrica, tensão, e a unidade de medida é o volts, ok? Tensão é aquela força que empurra os elétrons do polo negativo para o polo positivo, tá? Então, essa unidade de medida lá no multímetro vai estar representada pela letra V. Tá bom? Então, nós temos aqui, nós vamos ter aqui a letra A, mais uma vez a letra A aqui, a escala de corrente, e aqui a letra V, mais uma vez a letra V, na escala de tensão. Vocês vão perceber que tem uma simbologia diferente em cima da letra V, aqui em cima e aqui embaixo também. E aqui também, ó. Letra A tem uma simbologia diferente aqui, dessa aqui, tá ok? Nós vamos utilizar uma delas, tá ok? Ou essa, para tensão, para corrente, ou essa aqui também, tá ok? Vamos dar sequência. E nessa aula nós vamos aprender qual é o tipo de corrente e qual é o tipo de tensão que nós vamos utilizar. Mas para agora você precisa só entender isso aqui. A grandeza elétrica corrente, para que possa ser medida na malha, na linha, na trilha, nós vamos utilizar o multímetro e colocar na escala de ampere. No multímetro vamos encontrar lá a letra A. Para medir tensão, vamos utilizar a unidade de medida volts. Lá no multímetro nós vamos ter a letra V. Na sequência, vamos falar sobre corrente alternada e corrente contínua, ok? Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, dando continuidade na nossa aula sobre corrente alternada e corrente contínua. Fizemos uma breve explicação anteriormente, mostrando para vocês quais são a unidade de medida que nós utilizamos para medir corrente e para medir tensão. Agora nós vamos aprender qual é o tipo de corrente que nós trabalhamos, se é corrente alternada ou se é corrente contínua, tá ok? Então digamos que você tem ali duas placas, você não sabe de que tipo de equipamento que se trata, de que é aquela placa, tá ok? Existe um equipamento chamado osciloscópio. Entre outras funções desse osciloscópio, nós podemos medir e saber qual é o tipo de corrente, tá? Vou fazer basicamente aqui um display
O número aqui, pessoal, é fictício, só para vocês terem uma noção de como que funciona, tá ok? O importante é saber que temos lá o polo positivo e o polo negativo. No polo positivo, nós teremos o número ali, né? Sem o sinal de mais, mas também sem o sinal de menos. No negativo, nós teremos um número com o sinal de menos aí na frente dele, tá ok? Então a gente vai ligar o primeiro equipamento. E aí, o que vai acontecer? Ele vai partir do zero e aí ele vai subindo. Ele vai achar lá o pico máximo. O que vai acontecer? Ele vai se manter contínuo lá no polo positivo. No negativo não tem nada, só lá no positivo, tá ok? Então eu vou ligar o segundo equipamento. Ele parte do zero porque está desligado, não tem consumo. Liguei, ele foi lá no 5, chegou no pico máximo no 5. O que aconteceu? Ele desceu. E aí subiu de novo e desceu. E ele ficou fazendo esse movimento de subida e descida, fazendo essa alternância entre o polo positivo e o negativo, diferente do primeiro, onde ele se manteve contínuo, somente no campo positivo, tá bom? Aqui nós temos então uma corrente. Como ele se manteve contínuo, nós temos uma corrente contínua. Esse aqui, ele ficou alternando entre o positivo e o negativo, Então nós temos uma corrente alternada, tá ok? Bom, qual que seria a simbologia da corrente contínua e da corrente alternada? Aqui, essa simbologia representando aqui essa continuidade, tá? Contínua aqui, ó. E aqui representando a alternância entre o polo positivo e o polo negativo. Lá no multímetro nós vamos ver também que temos lá, por exemplo, temos a tensão, V, tensão, e a gente vai ter essa simbologia lá no multímetro. E temos também a letra V de tensão com essa simbologia aqui. Nós vamos ter também essa simbologia, a letra A, né, representando a corrente, com essa simbologia aqui. E vamos ter a letra A também com essa simbologia. Aqui nós temos uma tensão contínua. Tensão contínua. Tensão alternada, representando aqui a alternância. Nós temos uma corrente contínua. Corrente contínua. E temos uma corrente alternada, aqui, ó, representando a alternância. Qual que nós vamos utilizar? Bom, nós trabalhamos, né, respeitando, e nós temos que respeitar a polaridade, tá? Então, se eu tenho lá, digamos aqui, vamos pegar aqui a caneta, polo negativo e o polo positivo, eu preciso ligar a ponteira positiva no positivo. Então, positivo no positivo e o negativo no negativo. Dessa forma vai funcionar a bateria, vai funcionar a câmera, o alto-falante. Se eu inverter a polaridade, não vai funcionar, tá ok? Não vai funcionar, porque nós respeitamos a polaridade. A ponteira positiva das peças, câmera frontal, alto-falante, microfone, a peça, seja ela qual for, ela precisa encontrar algum valor, um valor de corrente, um valor de tensão para que ela possa funcionar. Aqui nós vemos que não tem nada, é zero. Então, se eu colocar essa ponteira positiva aqui, não vai encontrar nada, está zero. Aqui sim, ela vai encontrar 5 e aí vai funcionar. Então, tenha em mente que a ponteira positiva de qualquer peça, ela precisa estar conectada em um local onde tem algum valor, tá bom? Então, se eu tiver aqui, ó, um polo positivo e um polo negativo, aqui com certeza eu vou encontrar algum valor. Vamos colocar aqui 5 volts. E o negativo é sempre zero. O negativo, ele é sempre zero. Então, se eu soldar dessa forma, não vai funcionar, porque o polo positivo ele tem que estar soldado em alguma parte que tem algum tipo de valor. Então aqui, ó, eu tenho um valor de 5 e aí vai funcionar o negativo no negativo, positivo no positivo. Aqui
apesar de termos aqui o polo positivo e negativo, nós temos valor dos dois lados, tanto no positivo como no negativo, tá ok? Ó. Então já é diferente daquilo que nós trabalhamos, tá bom? Vamos lá. Nós trabalhamos com a corrente contínua, tá? Por respeitarmos a polaridade. Trabalhamos com corrente contínua. Então, qual é a escala que nós vamos colocar lá no multímetro? Vamos colocar nessa escala de tensão contínua e vamos colocar na escala de corrente contínua também, tá ok? Nós vamos usar tensão contínua e corrente contínua. Temos aqui então tensão contínua e aqui nós teremos a corrente contínua. E quem usa então a tensão alternada e a corrente alternada? As pessoas que trabalham com eletricidade, fazendo serviço de elétrica residencial. Então aquela tomada de casa, a gente não precisa se preocupar qual é o lado que a gente liga a tomada, né? Agora as tomadas são com 3 pinos, né? Mas antigamente eram só com 2, então eu não precisaria me preocupar. Eu não precisava me preocupar com qual é o lado que eu vou ligar ali na tomada. Você já se preocupou com isso? Qual é o lado que você vai ligar a tomada da televisão, ali da cafeteira, seja lá o que for? Não, por conta disso. Tanto faz o lado que eu vou ligar aqui, ó, ele vai funcionar, porque eu tenho a corrente passando nos dois polos. Tá ok? Você vai trabalhar com corrente contínua. Então no multímetro você vai colocar nessa escala aqui de tensão contínua e não na tensão alternada. Quando for tratar de corrente também contínua. Então aqui no multímetro, vamos colocar aqui, cada giro que você dá, você vai colocar em uma escala, tá? Então estava aqui no preto, né? Tensão contínua, fui para o amarelo, tensão alternado, foi para o preto de novo aqui, letra A, corrente alternada, novamente no A, corrente contínua. Nós vamos trabalhar com corrente contínua. Aqui tem alguns valores também, tá ok? Ó, estão vendo que tem alguns valores. Qual é o valor que a gente vai trabalhar geralmente na bancada? Nós trabalhamos com tensão entre 3.8 e 4.2 e aqui no multímetro a gente tem 2, 20, 200 e 1000. Como o 2 ele é mais baixo do que 3.8, né? É mais baixo do que 3.8 e mais baixo do que 4.2, a gente vai colocar na próxima, que é 20. 20 é maior, então o 20 suporta 3 e 4.2, tá ok? Então qual que a gente vai trabalhar? 20 volts aqui, tá ok? Vamos colocar na escala de tensão 20 volts sempre no 20, tá? Ó, tensão contínua no 20, beleza? Tá ok, pessoal? Nós vimos nessa aula quais são os tipos de corrente. Nós temos corrente alternada e corrente contínua. Nós vimos quais são as unidades de medida utilizadas para medir corrente e tensão. Nós vimos aqui nessa aula qual é o tipo de corrente que nós vamos trabalhar. Corrente contínua ou tensão contínua. Sempre lá tensão contínua no 20, porque nós trabalhamos com uma tensão de 3.8 a 4.2, tá? Geralmente não passa de 20 volts, então a gente vai colocar ali nos 20 volts ali do multímetro. Na próxima aula nós vamos aprender sobre componentes SMDs e componentes PTHs, tá ok? A gente se vê lá. Tchau!